instante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder, tu verás o meu poder. Verás o meu poder. Bom dia, que maravilha. Se eu não colocar a lanterna aqui, está muito escuro, para que eu possa ver quem é que está aqui com a gente. Ah, que maravilha. Irmã Rita está aí sempre. Ô, Rita querida, seja bem-vinda. Robson, meu amigo Robson, que o Senhor me deu nos últimos dias. Jane, amiga de algumas décadas, não vamos falar quantas décadas não, para não escandalizar quem está aqui, né? Keila, Cássia, muito bem. E quem mais for chegando aí, que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nosso objetivo, gente, aqui, para quem está chegando agora, para quem tem aparecido aí, nosso objetivo aqui é único e exclusivamente contribuir com a sua paz, contribuir com a edificação da sua fé, colaborar com a potência da sua alma no Senhor, para que você seja alimentado, para que você seja encorajado a olhar para a direção correta, que é o Senhor Jesus, para onde nós estamos indo, a vida eterna. Eu queria orar com você e para discorrer alguma coisa rapidamente aqui, a gente bater um papo sobre a palavra do Senhor, para que a gente possa ter inseminado no nosso coração a semente da palavra, a fim de que ela venha produzir os frutos que lhe são peculiares, conforme os desígnios da vontade do Senhor. Vamos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu me dá, Senhor amado, de juntamente aqui com os meus irmãos, nesse momento, Senhor, no começo desse dia, no começo dessa terça-feira, Senhor, de agradecermos ao Senhor pela noite que o Senhor nos deu, ó Pai, pela vida, pelo fôlego de vida, de agradecermos ao Senhor, inclusive, pelas lutas, pelas dificuldades, porque elas têm, Senhor amado, a função de nos encorajar a nos aproximarmos mais do Senhor e a dependermos do Senhor, ó Pai. E aí, ó Deus, que é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa, ó Pai. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor esteja conosco aqui, o Senhor esteja visitando com paz, com alegria, com consolo, Senhor, com força nessa manhã, todos aqueles que se associam comigo aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Gente, graças a Deus, tem sido bênção, né, Jane? Maravilha, é mesmo. Eu queria deixar com você aqui, para a gente meditar hoje de manhã, uma palavra que Deus deu a Salomão, quando, a propósito da inauguração do templo,
escrito aqui em segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 13 e 14. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nada mais apropriada do que essa promessa de Deus para mim e para você. Todavia, uma promessa de Deus ela é precedida de um mandamento, não é? E a gente tem visto que a terra tem sido assolada por essa peste, a escassez tem batido a porta de milhões na terra nessa época, até porque, por causa desse isolamento forçado, as empresas não têm trabalhado de forma plena, não é? A gente topa todo dia com gente lamentando escassez, a gente topa toda hora com gente assustada porque ou perdeu um ente querido ou está na iminência de perder, está angustiado, tantos hospitalizados, né? E a gente às vezes fica por perguntar, meu Deus, como é que a gente pode se livrar disso? E como a gente vê, as dificuldades elas são instrumentos de Deus que nos encorajam, que nos despertam, porque de outra sorte, quando está tudo bem, a gente não busca a Deus com tamanha avidez, com tamanha sede, né? Quando a gente está no aperto, parece que quando não há mais nada a buscar, aí a gente se resolve buscar o Senhor. E o Senhor diz aqui, olha, se o meu povo, ou seja, Deus tem um povo, Deus tem pessoas que se chamam pelo nome dEle, você e eu proferimos o nome do Senhor Jesus, a maioria que assiste aqui comigo, não é? Professa o nome do Senhor Jesus, e há uma condição aqui que o Senhor nos chama, não simplesmente para buscarmos bênçãos, mas para buscá-lo. Porque é uma diferença, ainda que aparentemente sutil, mas ela é abissal entre eu buscar a Deus e eu buscar as bênçãos de Deus. Eu buscar a Deus, é isso que ele diz aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E humilhar não quer dizer que você vai se achar intelectualmente incapaz, que você irá cometer um suicídio intelectual, ou você vai se sentir, vai tentar se despir das suas virtudes, absolutamente, mas é depender exclusivamente de Deus. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo der razão para mim, se o meu povo parar de andar pela própria cabeça, se o meu povo parar de andar em busca de visões, de moveres longe de mim, mas uma conversão genuína, querendo me ouvir, não simplesmente falar para mim, porque eu sei o que eu devo fazer, eu sou Deus. Quem é que pode aconselhá-lo, como diz Paulo lá em Romanos? Quem foi o seu conselheiro? Quem é que pode dizer para Deus como ele deve ou não deve fazer, como ele deve, quando ele deve ou não deve agir? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar. A gente ora tão pouco, gente. A gente ora tão pouco. A gente fala de oração, a gente lê sobre oração, a gente faz estudos bíblicos de oração, mas o fato é que a atitude de orar ela é tão pouca e muitos de nós temos aprendido a orar longe. Paulo diz, olha, nós sequer sabemos orar como convém, todavia o Espírito intercede por nós na nossa fraqueza, porque ele conhece a nossa mente, o nosso coração, e conhece como trabalha a mente de Deus. Orar é muito mais do que rito verbal, é muito mais do que você proferir palavras de natureza religiosa. Orar é exatamente a gente derramar a alma diante do Senhor, é a gente a se aproximar dele confiando, como diz o escritor aos Hebreus, que ele nos ama e que ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente se humilha, ora e busca o Senhor. A gente o busca, a gente não fica buscando só o livramento. É claro que você e eu temos da parte de Deus
não só a autorização, mas o incentivo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Todo aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. O Senhor nos incentiva a buscá-lo. Todavia que nós não busquemos apenas bênçãos, que nós busquemos a sua presença, que nós busquemos o concerto com Ele, porque Ele diz, além de orar, se humilhar, orar e o buscá-lo, a gente se converta dos nossos maus caminhos. E não faça simplesmente aqueles propósitos infantis de como a gente faz com criança, fazia pelo menos com criança, né? Olha, se você fizer toda a sua tarefa essa semana, no final de semana a gente vai ao McDonald's, né? E aí a gente imagina que Deus também trabalha com a gente da mesma forma. Se eu de repente fizer alguns jejuns aqui, parar de xingar, né? Parar de falar palavrão, começar a colocar minhas contas em dias, pelo menos esse mês, aí Deus vai vir do céu e vai inundar a minha vida de bênção e aí resolve esses problemas que estão me afligindo aqui, sejam eles de que natureza for. Não, o que Deus quer é conversão, é mudança de rumo, é mudança de mentalidade, é metanoia, é que você e eu estejamos agora, como diz Paulo, tendo a mente de Cristo, converter-se ao caminho do Senhor, converter do mau caminho, o Senhor aí Ele vai ouvir. Interessante essa figura de linguagem, isso é uma metáfora, porque Deus não é surdo. Mas Ele vai se inclinar, Ele vai prestar atenção e dizer para a gente, dialogar com a gente, dar o retorno para a gente, mas o retorno no tempo dEle, na hora dEle. Não pense que de repente você vai ter aquilo que você busca em Deus já de imediato quando você for buscar. Ele pode fazer e pode não fazer. Isso não quer dizer que de repente Ele esteja rejeitando você. Mas o que Deus nos convida, nós que somos o seu povo e chamamos pelo seu nome, que a gente se humilhe, que a gente ore, que a gente o busque e que a gente se converta da maldade que há no nosso coração. A gente tem essa maldade essencial que nos habita. A gente não precisa de coach, não é? Fazer coaching de maldade, como 10 passos para ser perverso. A gente já nasce sabendo essas bagaceiras. Davi diz que nasceu em pecado e na iniquidade me concebeu a minha mãe. A iniquidade é exatamente essa predisposição para o pecado, essa tortuosidade já essencial que a gente tem, que a gente não carece de aprendizados para pecar, mas que a gente se converta. E a gente só se converte se humilhando, orando, buscando o Senhor. O resto é consequência. O Senhor ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Ele há de sarar a nossa terra, mas Ele não vai sarar a nossa terra para que a gente continue vivendo do jeito que a gente vivia antes da conversão com Ele. Que a gente tenha uma conversão emocional temporária. Ele quer de fato um caminho de vida eterna para mim e para você. Um caminho sobre modo excelente, como diz Paulo lá, o caminho do amor, a eternidade invadindo nosso presente. Eu queria deixar esse encorajamento para você hoje de manhã. Pare de olhar para a circunstância, para o noticiário, para depender das autoridades, dos homens. Humilhe-se diante do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que governa o governador, é Ele que julga o juiz, é Ele que investiga o delegado. É Ele o rei sobre os reis. É dele que procede todo saber, toda vida. É dele que procede a criação. É Ele que governa, Ele é o soberano. Então se achegue a Ele. Não fale só de oração. Não dependa só da oração dos outros. Claro, é ótimo, é maravilhoso, é para isso que nós nos associamos como irmãos, para encorajarmos uns aos outros, para orarmos uns pelos outros, para repartirmos as cargas uns dos outros, mas tenha essa sua própria experiência com Deus, porque você também, na mesma medida que creu em Jesus, você também tem os mesmos direitos de filho, você tem os mesmos direitos de cidadão celestial, governado agora por aquilo que vem lá da Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. E sim, a paz aí não vai ser só uma ideologia. Amor não vai ser só um alvo para você. Vai ser de fato a natureza desse novo caminho de conversão ao Senhor. E aí tudo vai transformar diante de você em nome de Jesus. Portanto, eu gostaria de orar agora, pedindo a bênção do Senhor para você que se encontra enfermo, para você que se encontra aí em escassez, para você que se encontra com amigos, com parentes
te deixando aí em estado de aflição, de ansiedade, porque estão também enfermos, para você que tem enfrentado dificuldades familiares nos seus relacionamentos, para você que tem enfrentado dificuldade de repente de relacionamento até no seu trabalho, que o Senhor Deus possa te visitar nessa manhã. Mas saiba, Ele não quer simplesmente te dar uma bênção pontual, Ele quer ser a bênção da sua vida. Ele não quer te dar simplesmente um chocolate, Ele quer te alimentar para o resto da sua vida, te mostrar o caminho da luz. Caminha com Ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa não é a palavra minha, essa é a palavra do Senhor. Foi Ele que diz, foi Ele que disse que assim Ele faria. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que disse. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado porque podemos derramar diante do Senhor as nossas petições, e não só as nossas petições, mas também a nossa vida, Senhor. Ó Pai amado, e queremos aproveitar esse momento que nos achegamos ao Senhor para pedir aquilo que está, ó Deus amado, nos afligindo, aquilo que tem se apresentado como necessidade nesse momento na nossa vida, mas também queremos pedir que seja de implicações mais profundas, Senhor amado, a Tua presença em nós. Que haja transformação, que haja consciência de perdão, que haja abandono, ó Deus amado, das práticas, ó Pai, que não te agrada, da mentalidade que não te agrada, ó Pai, que, ó Deus, nos convertamos, Senhor, ao caminho da luz, que, ó Deus, nos humilhemos, que oremos, que te busquemos e que nos convertamos do nosso mau caminho, ó Pai, para que tenhamos uma comunhão, uma intimidade dia a dia com o Senhor, ó Pai, e que, ó Deus, se manifeste, sim, hoje mesmo, Senhor, a cura, o livramento, a provisão, Senhor, a restauração, ó Pai, das circunstâncias, Senhor, mas que, ó Deus amado, isso seja permanente, isso seja, ó Deus amado, de agora em diante, um novo caminho para mim, para o teu filho, para a tua filha aqui, ó Deus, porque a tua palavra diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que seja assim, Pai bendito, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. E amanhã, se o Senhor permitir, a gente vai dar mais um passo na nossa caminhada de oração para que estejamos contribuindo mutuamente um com o outro aqui para a nossa fé, para a nossa paz em nome de Jesus. Amém? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha uma boa terça-feira, vai na paz do Senhor e até amanhã, se o Senhor permitir. Um abração.